aí do outro lado da telinha. Hoje eu tenho aqui mais uma entrevista, vamos falar de mais um assunto polêmico com Vera. Hoje Vera vai me falar de um assunto muito criticado aí fora, que é a prostituição. Mas cada um tem seus porquês de estar onde está. Então, vamos começar pela infância da Vera. Oi, Vera. Oi. Eu gostaria de que você falasse um pouco da sua infância. Como foi sua infância? Você teve uma infância tranquila com a sua mãe? Não convivi com a minha mãe nem meu pai. Eu tinha 1 ano e 3 meses quando meu pai e minha mãe se separaram. Minha mãe me colocou numa babá e foi pra noite. Daí eu fiquei na babá. Meu avô ia me visitar de vez em quando, minha mãe uma vez por mês. E daí um belo dia o meu avô foi me visitar e a babá tava indo embora de viagem pra outro lugar e ia me levar junto. Aí meu avô me pegou, só com a roupinha do corpo e uma sacolinha e me levou embora pra viver com eles, com a minha avó e meu avô, no caso. Aí foi eles que me criaram. E você, quando começou a se dar por conta que você estava convivendo com avós e não com pais, você perguntou por eles, você sentiu falta de sua mãe, de seu pai? Você chegava a ver alguma vez a sua mãe depois que você começou a entender-se como pessoa, como gente, como... Mesmo sendo criança, você deveria sentir falta, ver seus amiguinhos de escola ou algo parecido, tendo pais e mães. Você conseguiu ver nessa época sua mãe foi lhe ver? Sim, sim. Quando eu comecei a entender as coisas, a minha mãe vinha me ver de vez em quando, meu pai menos ainda, porque ele morava bem mais longe. Mas a convivência com a minha mãe, assim, foi mais do que meu pai, né? Sua mãe foi para prostituição porque separou do seu pai, ela não tinha condições financeiras, não tinha outros recursos? Acredito que não, né? Sobre isso eu nunca conversei com ela, assim, né? Só quando eu comecei a entender as coisas, eu sabia que ela foi pra noite. Uhum. E os teus avós que pensavam disso? Não comentavam sobre o assunto comigo. Pessoas do interior, né? Sim. E você foi crescendo e quando você começou a estudar, você sofreu algum tipo de preconceito na escola por ter reuniões de pais e seus pais não aparecerem, ou porque até então, de repente, alguém sabia que a sua mãe trabalhava na prostituição? Sim, inclusive trabalho de grupo, que daí cada um ia na casa dos outros, e os pais das outras crianças não aceitavam que eu e uma outra colega minha também, que a mãe dela também era da noite, e a gente passou por isso, por eles, os pais não gostarem que a gente convivesse junto, né? Quer dizer, a criança pagava pelos adultos. Isso. E então você sofreu tipos de preconceito por sua mãe trabalhar numa casa noturna, por ser uma prostituta, mas também ninguém sabia por que ela estava ali, né? Ninguém, Sim, as pessoas criticam muito o porquê, porque criticam muito as pessoas que estão fazendo algum tipo de coisa que a sociedade não aceita, mas ao mesmo tempo ninguém chega lá e pergunta se ela não quer uma nova oportunidade para seguir um novo caminho. Isso é uma grande realidade da nossa sociedade. E, e você foi crescendo e entendendo mais as coisas, namorou, casou, o que aconteceu com você durante o período que você foi amadurecendo? me casei nova, me casei com 15 anos, convivi com meu ex-marido há 9 anos e meio, a gente viveu junto. Tínhamos uma relação boa e tudo, mas com o tempo foi desgastando bastante. Teu marido tinha algum preconceito de você ser filha de prostituta? Não tinha preconceito, mas muitas vezes jogava na cara, entendeu? Tipo, você é filha de uma... É, porque a tua mãe é isso, porque a tua mãe é, tu quer ser igual a tua mãe, esse tipo de coisa. Isso dói, Existia. né? Isso dói. Dói, dói Dói muito, muito. E claro. muitas vezes sempre defendi, Quer né? dizer, o preconceito vinha da infância, veio dentro de casa, sendo que você não obrigou ele a casar com você, Com né? certeza. E quando é isso que acontece com os maridos hoje em dia também. Às vezes a esposa é uma esposa boa, dedicada. No teu caso, foi o único homem da tua vida até Sim, então, né? sim. E, e eles, homens,
fazem com que a mulher se sinta humilhada, agredida verbalmente, até mesmo fisicamente. Alguma vez teu marido te bateu? Não, Não? não. Mas verbalmente ele te... Sim, verbalmente, sim, mas... Foi... Teu marido tinha algum vício de álcool ou alguma coisa? Não. Não? Então, e aí os maridos, a maioria das vezes, eu sei que você que tá aí do outro lado da telinha vai até se sentir mal em ver se você é homem, mas às vezes os homens vão na noite, fazem várias festas com várias mulheres, gastam dinheiros que às vezes fazem, que é necessário em casa para pagar uma conta ou sei lá, e depois chega em casa e xinga sua esposa e agride e chama ela de vagabunda por às vezes ela não ter colocado a comida na mesa na hora que ele queria ou não ter feito o sexo que ele queria, e, enfim. E sendo que é o próprio homem que é o agressor, que é o que foi na noite, que é o que consumiu o fato da prostituta, da festa, do sexo fora do casamento e sempre agredindo a esposa em casa. E isso leva a algumas consequências que depois a sociedade critica, né? A sociedade critica, mas nunca olha o que aconteceu antes. Então, vamos para a próxima. Então, você teve algum filho no seu casamento? Como que foi? Você sonhava ser mãe, seu marido sonhava ser pai? Como que foi? Tive, nossa, muito. Tive que fazer tratamento para engravidar. Engravidei. Descobri quando eu estava grávida de 1 mês e meio que eu tive descolamento de placenta. Eu tive várias ameaças de aborto. Mais eu parava no hospital do que em casa. Sofri bastante na minha gravidez, mas graças a Deus meu filho nasceu bem. Teu marido estava sempre contigo, te apoiando? Na minha gravidez, sim, não posso me queixar. Ah, Tava. que bom. E aí, como foi teu parto? Foi bom? Foi tranquilo? Não, não foi tranquilo. Foi bem complicado. Tive parto seco. O meu filho nasceu com sopro no coração, refluxo na garganta. Foi bem complicado. Ah, você já sofrendo junto, né? Como mãe. Hum, E aí, e o teu marido, por que vocês separaram? Vocês eram separados depois de 9 anos que você falou? sim, 9 anos e meio a gente estava casado. Daí meu filho já tinha 3 anos na época. Nosso relacionamento já estava bem desgastado, na verdade. Aí eu trabalhava na fábrica. Eu fiquei doente, peguei pneumonia, fiquei 10 dias no hospital. Nesses 10 dias que eu fiquei no hospital, meu ex-marido, a gente era síndico de um prédio e a gente recebia o dinheiro para pagar a água do prédio. E daí, nesse meio tempo que eu tava no hospital, ele foi pra zona Na casa noturna, com pra a casa, prostituição, isso, se com o meu divertir. primo. E gastou todo o dinheiro que era para pagar a água do prédio, né? Tá, daí quando eu voltei, aí eu descobri, claro, descobri bem depois, né? Não Nessa época teu nessa marido não época. trabalhava, estava desempregado, Ele trabalhava, mas gastou dinheiro que não mas era gastou dele, dinheiro que não era dele, né? Que não era nosso, na né? verdade. Aí, Foi quanto, mais ou menos? quase 1.000. Era quase R$ 1.000. Uhum. Aí, tá, passou, né? Aí depois disso, desse acontecimento, eu descobri uns 5 dias depois de que tinha acontecido, só que ele não me contou isso, ele me contou uma outra versão, que ele tinha emprestado dinheiro pro meu primo, que meu primo tinha gastado dinheiro. Aí tá, se passaram, daí eu voltei a trabalhar, fui pra rua, aí eu tava desempregada. Aí eu continuei trabalhando, achei um outro serviço, trabalhando frio. Aí nesse meu tempo, que era bem no Dia das Mães, que eu me lembro até hoje, que a minha avó que me criou tava mal mesmo. E daí quem cuidava da minha avó era minha tia e minha mãe. Aí nesse meio tempo a minha mãe teve que viajar e eu tive que ficar com a minha avó. Que daí minha tia cuidava de dia e a minha mãe cuidava de noite. Daí eu fui cuidar da minha avó de noite. Aí eu falei pro meu ex-marido que era pra ele ficar com meu filho na casa do meu pai, que eu ia cuidar da minha avó. Uhum. Aí o que aconteceu? Eram umas 8 horas da noite, ele veio ali na casa da minha tia que eu tava cuidando da minha avó, largou meu filho ali e disse que ia buscar mamadeira e fralda. E me apareceu só no outro dia. Meu Deus. No outro dia, Você deve amanhecido. ter ficado louca, né? Amanhecido. Aí isso dali pra mim foi a gota d'água, realmente. Eu me lembro que ele mandou meu filho entregar um buquê de flor, assim, bem bonito, e um cartão.
O buquê eu peguei porque meu filho que me alcançou, mas o cartão eu nem li. Eu coloquei direto dentro da churrasqueira quando eu passei pela churrasqueira e nem li. Então foi ali que acabou. Que a gente. E aí você descobriu. Daí eu descobri tudo à toa nas coisas erradas. Ele foi embora, sumiu no mundo, e eu tive que me virar. Aí eu trabalhando nesse ateliê que eu falei, que eu tava trabalhando frio, fazia 15 dias que eu tava trabalhando. Quando a gente foi trabalhar no outro dia, a gente chegou lá, não tinha nada, não tinha maquinário, não tinha ninguém. Pegaram e foram embora da noite pro dia. Você cheia de dívidas para pagar e Sim. ainda trabalhou de graça. Aí, mas não era só eu, era mais pessoas, né, que estavam junto, a gente trabalhava umas 20 pessoas, mais ou menos. Aí Meio eu tava no fundo do poço, não via, desesperada. não via mais o que fazer, não via uma luz no fundo do túnel, não via mais nada. Esse meio tempo, esse meu primo, que também levou meu ex-marido pra noite, ele trabalhava nessa boate de motorista. Aí, E aí o que aconteceu? Seu primo que trabalhava na boate. aí ele me convidou pra ir conhecer, né? Como eu tava apavorada, não sabia mais o que fazer, entendeu? Ele te deu a opção de trabalho Foi numa essa casa opção, noturna. isso. Aí eu fui pra essa casa noturna. Como você se sentiu na hora de ir? Na hora. Você estava tão desesperada que chegou a sentir o desespero de ir também? Ou Sim, fiquei bem nervosa, nossa, muito nervosa. Era uma sensação, humilhante? é, quase isso, eu acho. Não sei, era medo, eu acho. Medo, Medo? Medo. medo. Medo de uma coisa que eu não sabia nem o que que era. Porque eu tinha preconceito Porque, contra isso antes de conhecer a casa noturna. é que nem eu falo, a sociedade tem uma visão diferente do que quem trabalha. Porque eu tive isso. Uhum, Eu imaginava uma coisa totalmente diferente. uhum. Hoje em dia já eu penso de outra forma. Você imaginava um lugar sujo, cheio de droga, de Ai, gente doente, tipo é, assim, né? Que é o que a a sociedade tem. sociedade tem essa visão. Aham. E quando você entrou a primeira vez dentro de um salão, assim, de uma sala de trabalho desse tipo, o que que você sentiu? Senti medo, tremia muito. Tipo, o que que eu tô fazendo da minha É, vida? tipo, o que que eu tô fazendo? Entendeu? Mas se eu não Essa, fizer, não tem outra opção também. tipo assim, eu tava numa situação assim, Você que foi bem recebido no local? sim, fui bem recebida pelo dono, me trataram super bem, as gurias também, entendeu? Aham, Só que eu era inocente, na verdade, porque, tipo, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, aham. entendeu? É, até porque o teu marido foi o primeiro e único, né? Sim, daí, tipo, é diferente. E aí, como que foi a primeira noite? Você conseguiu trabalhar? O que que você fez? Trabalhei e fiquei, daí, tipo, como tu é nova, né? Aí é uma sensação num lugar desse, né? Então, aí trabalhei, tomei, na época eu tomava cerveja. Tomei acho que 5 cervejas, fiquei dura e 10. Você não costumava beber? Não. Ah, Cheguei em casa, passei mal, vomitei horrores e fiquei ruim e dizia, ah, eu não vou, não, isso não é pra mim. que difícil, né? E daí, só que, né, fui de novo e fui de novo, fui indo. Quando que você fez seu primeiro programa? 2 meses que eu tava na boate, Depois mais ou de 2 meses menos. você conseguiu Sim. fazer. E não fiz nada com Durante dois cliente. meses você ficou Só bebendo. se freando, tipo, dizendo não ou porque não acontecia mesmo? Não, eu dizia não. Eles perguntavam, tu faz programa? Não. Quanto que é o programa? Não, eu não faço programa, só bebo. Porque eu não tinha. Nossa. Não sei explicar, não tinha aquela Você coragem. achava que era um sexo diferente, aquela coisa que É, tinha que fazer porque. milagre, Eu imaginava que era uma loucura, que era uma coisa muito tinha que fazer louca, que coisas tinha que que você não fazer coisas. gostava. Sabe? Te passa um monte de coisa na cabeça. Era como estar virgem de novo e É, perder a tipo, virgindade com tipo alguém que isso. você não gosta. É, tipo isso. Então é Bah, uma. é difícil, né? Bem difícil. Isso é bom para pessoas que estão aí fora, que julgam muito a questão do trabalho da prostituta, porque tem muita menina que trabalha à noite e vai lá na TV e fala, ai, tudo maravilhoso, tudo lindo, a gente ganha um monte, o cara nem transa comigo, me dá carro, me dá casa. É isso, é o que muitas que se dizem de luxo, não é verdade, gente. Porque se um homem vai dar tanta coisa assim para uma mulher, ele acaba tirando ela da noite, né? Tu não acha, Lu? Concordo. Então, assim, não foi fácil, não é fácil para nenhuma, isso não é recomendável a nenhuma pessoa, mas também não é nenhum crime estar lá. E aí você encontrou a solução dos teus problemas na noite, digamos. Sim. Foi. Aí você fez o primeiro programa e aí foi Daí como? foi.
No primeiro programa não fiz nada. Com o cliente não fiz nada. Quer dizer, ele não fez nada comigo, né? Porque... Você contou a verdade pra ele. E daí ele já sabia, né? Porque, tipo, eles já tinham falado, né? Que eu não tinha feito programa ainda, que eu ainda era nova na noite, coisa errada. E daí ele disse, não, eu só quero ficar no quarto contigo e... Foi gentil. Muito gentil. É porque muitos homens também não têm uma necessidade sexual. Muitas vezes é carência de conversa, companhia e Com carinho, certeza. né? Isso muitas meninas me comentam sobre a situação, que o homem tem uma carência que ele não tem em casa. Às vezes não é uma mulher, porque as pessoas têm uma visão da prostituta que ela é uma mulher de pernas abertas e entra quem quer e é só pagar. Não é exatamente, isso, né? É bem diferente, porque tem muitos homens que conversam com uma menina da noite o que eles não conversam em casa, né? Com certeza. E eles fazem com uma menina da noite o que eles não fazem em casa e que às vezes falta de confiança com a esposa, né? Verdade. Então, e a gente segue. Então, Vera, depois desse primeiro programa, aí você se sentiu mais tranquila para atuar, né? Sim. Aí você já pensou em não largar mais. Porque daí, tipo, é um dinheiro rápido. À noite é um dinheiro rápido, não vou dizer que é um dinheiro fácil. Que dizer que é dinheiro fácil, que... vocês ganham dinheiro fácil. Isso não é verdade. Não deve ser fácil ficar longe do filho, da família, da tua casa, né? Da tua cama. É verdade. E você, tipo assim, passa noites frias que tu gostaria de estar em casa deitada. Com certeza. Você tem que estar ali sorrindo sem vontade de sorrir. Verdade. E vezes que você tem alguma tristeza, porque todo ser humano tem, né? Alguma tristeza, sei lá, morre um parente, ou não tá legal consigo mesmo, tem que estar sorrindo também. Com certeza. E você conseguiu adquirir coisas trabalhando na noite? Assim, você é uma pessoa que hoje pode se considerar, depois das lutas, uma mulher que venceu muitas coisas? Tipo, Eu adquiriu? me considero uma mulher guerreira, porque eu luto pelas coisas que eu quero. Uhum. Tudo que eu tenho, na verdade, eu consegui na noite. Porque você entrou na noite com dívidas. Entrei com dívidas. Com a dívida do seu marido, né? E graças a Deus consegui pagar todas as minhas coisas. Eu tenho minhas coisas, eu tenho minha casa. Você tem casa tenho própria? Meu terreno, sim. Que bom. Tenho meu carrinho. Uhum. Tenho minhas coisas dentro de casa. Uhum. Acredito que vivo bem. Educa teu filho? Meu filho vive bem vestido, bem calçado. Eu também, então tudo... Me diz uma coisa, você tem alguma dependência química? Não uso drogas. Eu gosto de abordar isso porque também tem o fato da sociedade achar que as mulheres da noite são todas drogadas, são todas doentes. Você faz sexo sem camisinha com alguém? Claro que não. Você tem namorado hoje em dia? Já tive. Não tenho mais. Você acha que a noite tira um pouco aquela vontade de namorar? Alguém ou... Ela atrapalha bastante. Preconceito é grande também, né? Também. Porque nem ninguém entende, né? Até concordo também que eu não entenderia no lugar de um homem, mas... Mas como é que eu vou explicar? É a vida. Ou tu escolhe uma coisa ou outra. Quando você transa num programa, você consegue sentir prazer ou muitas vezes é totalmente profissional? É o beijo técnico, como diz nas novelas. Eu acredito que seja totalmente profissional. Você sonha em casar novamente? Por enquanto, não. Não. Não sonha em ter um amor? Não? Você tá bem amada por si mesmo? Eu me amo. Pois é, isso é bom demais, saber, porque imagina você ter uma estrutura familiar, sonhar ter filho, casa, marido, etc. E ser amada por esse homem e de repente você se vê no meio do vendaval, cai na prostituição, filha de uma mãe que já trabalhava na prostituição e hoje você sorri e se sente bem, completa consigo mesmo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Graças a Deus. Você vai e vem a hora que você quer. Não dou satisfação pra ninguém, faço o que eu quero. Não tem chifre. Graças a Deus. Não. O que você diria para a sociedade que está do outro lado vendo essa telinha, para as esposas dos maridos que muitas vezes eles chegam em casa xingando elas e talvez botando a culpa nelas por eles serem como são e estarem como estão, porque muitas vezes tem homem que chega em casa bêbado ou drogado e pessoas que têm uma estrutura maravilhosa, tipo, tem um bom emprego, boa casa e filhos e esposa, uma esposa maravilhosa,
Porque eu acredito que muitas vezes as esposas que estão em casa são mulheres lindíssimas, bem cuidadas, e os homens acabam procurando outra até com uma beleza mais inferior, né? Porque a beleza está nos olhos de quem vê, mas não digo porque falta alguma coisa, mas alguma coisa eu acho que falta no caráter do homem também, às vezes. Tu acha que isso é uma realidade ou o quê? Então eu queria, já quase terminando essa entrevista, pedir para nossa entrevistada deixar aí um recadinho para as esposas, para os maridos, o que ela sentir de verdade dentro dela, porque ela teve dos dois lados da moeda. Mas antes de tudo, eu queria te perguntar uma essa coisa que a sociedade, até uma vizinha pode dizer, aquela lá é vagabunda, tá no prostíbulo porque gosta de transar com vários homens, etc. O que que você diria para essa pessoa que te critica, a ti e a tantas outras meninas que trabalham com a noite por sobrevivência? O que eu vou dizer? Essa que acha que quem vira prostituta é porque gosta de dar. Não é verdade. Eu acredito assim, ó, existe mulheres e mulheres que trabalham na noite. E realmente existe aquelas que vão porque gostam e existe aquelas que seja a maioria que estão porque precisam. E acredito que a maioria todas estão porque precisam. Tem família, tem filho, tem contas, estão aqui porque precisam realmente. E eu sou uma delas, que eu tô aqui para adquirir minhas coisas que eu quero. Eu trabalho, eu não. Como é que eu vou dizer? Gente que fala mal de pessoas assim é porque, tipo, não tem o que fazer e não sabem. Não sabem nem o Não que tá sabe o dia de falando. amanhã que pode também É isso vir aí. a cair, né? Porque eu conheci uma professora que Verdade. caiu na prostituição na Europa. E ninguém vai lá na tua casa te perguntar se tu precisa um litro de leite. Uma nova Ninguém. oportunidade de É, algum trabalho também, né? nada disso. Então eles Porque falam mal. muitas vezes o trabalho não é bem remunerado lá fora, né? Com Eu certeza. acho que o mal não tá dentro do prostíbulo, às vezes conversando e convivendo com muitas nas entrevistas, pelo fato de que o mal tá lá fora por não encontrar oportunidades de suprir as necessidades financeiras. Verdade. E afinal vocês não buscam ninguém na casa deles, né? Com certeza. E o que você diria para as esposas que estão vendo esse vídeo hoje? Bom, eu digo assim, eu já fui casada, eu achava que seria uma coisa, que seria mil maravilhas, que tudo seria bom, realmente não é, entendeu? Se dedicam a si mesmo, ame a si mais do que ao outro. E acho que é isso, ame a si mesmo. E é isso aí. Então, esse é o recado da nossa entrevistada de hoje. Eu fico muito agradecida pelas tuas mensagens, pelo teu esclarecimento, pela tua coragem. E desejo que cada dia mais você seja mais vencedora, seja mais forte. E tudo de bom para você. E aí, essa é a nossa entrevistada, que nos deixou esse recadinho. É uma moça que trabalha com programas, como prostituição. Mas essa é a profissão mais antiga do mundo, que deveria ser muito bem respeitada e ter também recursos do governo, né? Eu acho sim, para se cuidar, para ter uma melhor saúde. Por que não? É um trabalho social. Eu acho que esse trabalho também limpa muita sujeira da sociedade, tipo assim, ó, tira muitos estupradores da rua que poderiam estar agarrando sua filha, eles vêm soltar os seus monstros dentro de uma boate. E tem muita gente aí que vem aqui para liberar mesmo uma coisa bem que só elas mesmas têm que ser profissional para aguentar, né? Isso aí, amiga. Com certeza. Então é isso aí. Um abraço para todos vocês que estão do outro lado e ficou o recadinho da nossa amiga para essa entrevista.